Reforma da Previdência. Pedro, nosso tema hoje aqui na nossa conversa é a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Esse ponto, ele está fora do texto principal da PEC da Previdência, que deve ser votada já amanhã aqui no Senado, porque o relator Tasso Gereissati colocou essa questão de estados e municípios no texto da chamada PEC paralela. O governo enviou o texto da reforma da Previdência, da PEC 6, mantendo essa competência para tratar de previdência dos servidores na União, no Congresso Nacional. Quer dizer, as regras que se pactuam aqui no Congresso valem não só para os servidores federais, mas também para os estaduais, distritais e municipais. Lá na Câmara dos Deputados, houve uma polêmica grande em relação a esse assunto, que já havia acontecido na proposta do presidente Temer. Questões de política local dos estados fizeram com que a competência para tratar de estados e municípios fosse retirada da Constituição, quer dizer, esse tema foi desconstitucionalizado e passasse a virar atribuição de cada Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal e seus respectivos governadores e prefeitos. Mas aí surgiu um receio aqui na casa bastante fundado de que, como as assembleias, as câmaras municipais estariam recebendo uma atribuição nova de um tema que é técnico e politicamente difícil, às vésperas de eleições municipais, o resultado poderia não ser bom. Quer dizer, a gente sabe que os estados já têm um problema grave de finanças públicas e poderia acontecer deles não conseguirem reformar suas previdências e daí o problema voltaria para a União, como a gente vê recorrentemente desde os anos 90, a União tendo que socorrer estados e municípios ou conceder empréstimos, por exemplo. Qual a gravidade da situação? Hoje o déficit dos estados é da ordem de 100 bilhões de reais por ano. Só com Previdência, quer dizer, a soma dos estados separa lá o dinheiro da arrecadação, 100 bilhões, só para pagar a diferença entre o que o regime de Previdência dos servidores arrecada e o que gasta. E para o futuro, se a gente traz para valor presente os déficits das próximas décadas, quer dizer, se a gente analisa o conceito de déficit atuarial, a situação dos estados e municípios até 2060 é de um déficit da ordem de 5 trilhões de reais. É um déficit quase tão grande quanto o próprio déficit do INSS. E isso acontece, Pedro, porque além das distorções que existem no regime dos servidores em geral, como servidores federais, são nos estados que estão em que predominam aqueles servidores que têm direito a regras especiais, como policiais, professores, profissionais da saúde, e por isso que pesa tanto. Se a reforma fosse aplicada para os estados e para os municípios, a economia em 10 anos seria da ordem de 350 bilhões de reais. Esse valor não conta daquelas estimativas de impacto da reforma de 1 trilhão, porque aquela é só a cifra federal. Pode ser que indiretamente a cifra seja menor, porque a União pode vir a socorrer os estados e municípios. Então, o que a PEC principal fez e o que a PEC paralela propõe? A PEC principal dá a competência para o estado e para o município, mas ela cria também alguns empecilhos para a vida do governador ou do prefeito. Para, por exemplo, reformar a Previdência como a União tem feito, o governador ou o prefeito precisaria de uma lei ordinária, de uma lei complementar e de uma proposta de emenda à Constituição estadual ou à lei orgânica do município. Então, ele precisa de um kit aí para adotar a reforma, então não é simples. Por exemplo, uma questão de idade mínima de servidor estadual virou tema de Constituição estadual com a PEC principal. O que a PEC paralela faz é chegar no meio termo entre a situação atual e a situação aprovada na Câmara. Eu acho que a visão que predominou em relação à PEC paralela é de que não adiantaria o Senado simplesmente colocar de volta estados e municípios e mandar para a Câmara, sendo que a Câmara acabou de dizer que não quer isso. Então, o meio termo foi, olha, estados e municípios podem adotar as regras da União, o governador e o prefeito vão ter um ônus de discutir esse assunto, de propor isso, mas uma mera lei ordinária basta para adotar as regras da União. Também se facilita a vida dos prefeitos, porque uma vez que a regra for adotada no estado, ela vale imediatamente para os municípios, porque na ausência desse tipo de mecanismo, a gente corre o risco de ter mais de 2.000 regras de aposentadoria no Brasil, uma para cada município. Caso esse ponto realmente passe a valer da regra para incluir também servidores de estados e municípios, você falou que só uma lei ordinária seria suficiente, tornaria mais simples o processo para as assembleias e câmaras municipais poderem aprovar e isso já valer internamente. A partir do momento que o estado ou o município opta por usar a regra federal, ele não pode mais fazer nenhuma modificação, não pode adotar ela em parte. Porque essa motivação surge também quando a gente passa, como está fazendo na PEC principal, competência para os estados e municípios, existe o receio fundado de que a regra, inclusive atual, seja afrouxada.
porque se o próprio Congresso Nacional já tem dificuldade de tratar com grupos que têm demandas legítimas e que são muito numerosos, politicamente organizados, como policiais e professores, que dirá a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal. Então, daí que veio essa possibilidade de ter uma adoção simplificada. Agora, um ponto que eu queria ressaltar é que a gente está falando, nesse caso, da PEC paralela, não é a PEC que está ainda à votação agora ao final de setembro, início de outubro. Ela é uma PEC que ainda vai maturar um tempo a mais aqui no Senado. Ela é uma PEC que, como o nome diz, ela foi apresentada paralelamente à discussão da reforma da Previdência Principal, que é a PEC 6. Mas ela ainda, as emendas que foram apresentadas a ela, que foram mais de 150, ainda vão ser discutidas. É possível que a forma de adesão dos estados e municípios seja alterada antes do texto ir para votação. Existe uma outra questão candente, que é a questão das entidades filantrópicas, que alguns dizem que são empresas travestidas de entidades filantrópicas, outros dizem que entidades filantrópicas verdadeiramente filantrópicas estão perdendo uma imunidade que elas deveriam receber. Então, ainda tem alguns temas sensíveis que ainda vão ser discutidos aqui no Senado. E é importante, eu acho, que a gente fazer essa distinção, que está indo à votação é a PEC principal, sem discutir, aprofundar essa questão dos estados e municípios, e nas próximas semanas, provavelmente, se fecha o texto da PEC paralela e ela vai à votação. Aqui no Senado, os senadores, quando a PEC veio para cá, esse ponto dos estados e municípios serem incluídos era mais ou menos um consenso. Os senadores de oposição e também os que defendem a reforma, isso era um ponto meio que todos concordavam que precisava mesmo incluir esses servidores municipais nessa PEC. Mas no caso dos deputados federais e também no caso de prefeitos e governadores e vereadores, por exemplo, eles não querem muito esse ônus de bancar, né? Vamos dizer assim, esse ônus político de bancar uma reforma que vai atingir tanta gente. Isso impacta diretamente nas eleições, enfim. A questão dos estados e municípios sempre foi uma questão da Constituição. Agora que ela está sendo desconstitucionalizada por conta desse arranjo, que talvez seja um arranjo decorrente das eleições de 2018, em que a gente teve a eleição concentrada, talvez em termos regionais, de governadores opositores à atual administração federal, que se manifestam contra a agenda dele, naturalmente, e aí um desconforto de deputados da base aliada, deputados federais, de votar uma agenda que favoreceria esses governadores adversários, enquanto eles mesmos estão criticando ela. Então, daí surgiu essa demanda por tirar estados e municípios, conforme a gente viu em informações da imprensa, e é isso que o Senado está tentando modificar, né? Acho que existe aí um receio do deputado federal de, olha, por que eu vou me desgastar com um sindicato de professor ou uma associação de policiais, sendo que o deputado estadual que pode vir na próxima eleição contra mim não vai tratar disso. Seja como for, o importante é que talvez isso tenha viabilizado a aprovação da PEC 6. A PEC 6 foi aprovada na Câmara com uma votação muito impressionante, né? Mais de 370 votos nos 2 turnos, algo que ninguém imaginava, acho que ninguém conseguiria prever no início do ano ou no ano passado. E talvez a grande costura política aí tenha sido a retirada de estados e municípios, e agora fica aí a dificuldade de como solucionar esse problema com todas as questões políticas envolvidas, e o desafio do Senado é justamente de apresentar uma proposta que possa ser exitosa na Câmara, quer dizer, uma proposta que não seja rejeitada ou engavetada na Câmara dos Deputados e que ajude a situação fiscal dos estados e municípios, que é, ao fim e ao cabo, quem presta serviço para a população na ponta, serviço de educação, serviço de saúde, segurança pública, e se esses estados quebrarem, a gente vai ter potencialmente um caos social no país, né? Então, por isso que esse é um assunto tão importante, provavelmente a agenda mais importante do Senado no final do ano, a questão da PEC paralela. Pedro Fernando Neri, consultor legislativo aqui do Senado, na área de Previdência. Obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa série especial. Eu que agradeço. Reforma da Previdência.